Atividade de História acessível. Eleições municipais em São Paulo 2020. Nas eleições municipais, que acontecem em todo o Brasil neste mês, o eleitor terá que escolher um candidato a vereador e um a prefeito. O direito ao voto direto é uma importante conquista democrática, onde a cidadã ou cidadão participa da escolha de seus representantes políticos. Nessa eleição, iremos votar em um candidato do Poder Executivo, prefeito, e em um candidato do Poder Legislativo, vereador. O primeiro turno das eleições em 2020 acontecerá no dia 15 de novembro. Na hora do voto, o eleitor terá que digitar na urna eletrônica, primeiramente, os números da vereadora, vereador, com 5 dígitos, e depois a da prefeita ou prefeito com 2 dígitos. O segundo turno acontecerá no dia 29 de novembro, onde a disputa será entre os dois candidatos a prefeito que tiverem o maior número de votos. O segundo turno acontece apenas nos municípios com mais de 200 mil habitantes, conforme consta nos artigos 28 e 29, inciso 2 e 77, da Constituição Brasileira de 1988, o que define a possibilidade de realização de segundo turno é a adoção do critério da maioria absoluta de votos, devendo o candidato a prefeito obter mais da metade dos votos, excluídos os votos em branco e os votos nulos, para ser eleito ainda no primeiro turno. Caso contrário, haverá segundo turno. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na votação para vereadora ou vereador, o eleitor pode optar por votar apenas no partido. Nesse caso, é só digitar na urna o número da legenda, 2 dígitos, deixar o resto em branco e apertar confirma. As vagas serão preenchidas pelos candidatos mais votados na lista da legenda do partido, até o limite das vagas obtidas. A votação no Brasil é obrigatória e, caso o eleitor esteja impedido de votar, deverá justificar a sua ausência. Devido à pandemia, é recomendado que o eleitor leve sua caneta para assinar a lista de presença. Não será permitido o uso de celulares na urna de votação. Por isso, memorize os números de seus candidatos ou então anote em um pequeno papel. Não esqueça da máscara. Na hora da votação, o eleitor deverá apresentar o título de eleitor e um documento de identificação, RG, CNH, carteira profissional ou outro documento válido com foto. É possível também apresentar o título virtual que consta no e-Título, aplicativo do STE, que pode ser baixado no seu celular, opção válida somente para os eleitores que já fizeram a biometria. Quanto aos eleitores que ainda não fizeram a biometria, esses também poderão baixar o aplicativo e consultar sua zona eleitoral, lugar de votação, e a seção, sala de votação, mas nesse caso deverão apresentar ainda um documento de identificação. Fonte e maiores informações nos sites que aparecem na tela.
Atividade 1. Em quais datas acontecerão o primeiro e o segundo turno das eleições municipais 2020? A. 15 de novembro e 15 de dezembro. B. 20 de novembro e 15 de dezembro. C. 15 de novembro e 20 de novembro. D. 15 de novembro e 29 de novembro. 2. Assinale a alternativa incorreta, errada. A. O eleitor deverá votar primeiro na vereadora e em segundo na prefeita, e caso não tenha definido uma vereadora, poderá votar apenas no número do partido. B. O eleitor deverá votar apenas em mulheres e depois em homens, e caso não tenha definido uma vereadora, não poderá votar. C. O STE recomenda que o eleitor leve uma caneta para assinar a lista de presença. D. O eleitor deverá levar, no dia da votação, o título de eleitor e um documento de identificação. 3. Qual a importância em participar do processo eleitoral com seu voto? Bons estudos e boa votação!